Antes de mais, quero agradecer o convite. Sim, já terminei a tese, ou seja, saí da Covilhã no final de 2017, penso eu. Comecei a trabalhar em 2018 na Critical Software, onde continuo até ao momento. Sim, eu ia começar aqui por basicamente por um meu percurso académico, que o ponto principal em termos académicos da parte curricular foi a dissertação. Pelo menos foi aquilo que mais gosto me deu em fazer. Andei aqui um bocadinho demais. A minha dissertação foi feita com o professor Bução. Era um estudo numérico sobre as transferências entre Terra e Marte com uma manobra de assistência gravitacional. Esta manobra de assistência gravitacional permitiria reduzir a energia necessária para colocarmos o satélite em órbita, ou seja, com um veículo lançador mais pequeno, conseguimos lançar o mesmo payload e atingir a nossa órbita desejada. Neste caso era uma órbita de transferência entre Terra e Marte, com uma manobra de assistência gravitacional a passar os resultados que obtive foram aqueles que já a literatura diria que seriam os possíveis. Aqui à esquerda temos um GIF, uma imagem animada de duas naves espaciais que foram lançadas pelo mesmo veículo ao mesmo tempo, mas que através de diferentes manobras conseguiram atingir diferentes tipos de órbitas. E aqui à direita temos aquilo que foi o trabalho realizado por mim, em que aqui a vermelho aparece a trajetória então da nave, que se cruza com o nosso satélite natural, aqui cinzento, e que não é perceptível muito bem neste diagrama que aparece, mas que faz aumentar a sua energia característica e a sua velocidade. Aqui, em termos académicos, isto foi o meu principal trabalho. Mas entrei para a Universidade do Interior em 2010. Fui fazendo as cadeiras à medida que fui conseguindo, e em 2017 então terminei o meu percurso académico. Ao longo do curso tive também a oportunidade de pertencer ao núcleo de estudantes em 2014, 2015, penso eu, num desses 2 anos. Durante a universidade também fiz um curso de MATLAB externo, organizado pelo núcleo. Não fiz o curso de CATIA, mas não sei se ainda estão a fazer isso neste momento, mas na altura sei que estavam a fazer, e aconselho vivamente. Todas estas formações que vocês têm aí na universidade, mesmo que depois possam não vir a usar no vosso primeiro trabalho ou no vosso segundo trabalho, é um conhecimento que adquirem e que é sempre útil e que é uma mais-valia em termos de currículo. Por outro lado, e isto é algo que foi preparado ao longo do tempo, que é aquelas cadeiras que eu achei que teriam menos interesse do ponto de vista do engenheiro aeronáutico, neste momento são daquelas que eu mais uso. Por exemplo, os sistemas digitais. Tudo bem que estou numa empresa que trabalha com hardware e com software, mas sistemas digitais foi, sem dúvida, o mais bom ia ter tido a cadeira, embora na altura achasse que aquilo era um bocadinho perda de tempo, porque não era bem, não dava para desenharmos aviões à custa de zeros e uns. Outras cadeiras, como por exemplo dinâmica, controle de voo, que são mais relacionadas com o curso, tinham partes lá que pareciam um bocadinho abstratas, como os quaterniões, mas que, e depois mais à frente vou falar sobre isso, é algo que eu usei, não no dia a dia, mas algo que usei num projeto. E portanto, embora algumas das cadeiras vocês pensem que aquilo pode não estar tão adequado ao que um engenheiro faria no seu dia a dia, a verdade é que todas essas bases contribuem para a nossa formação, e pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas mais tarde, o mais certo é que mais cedo ou mais tarde vocês acabem por usar todas as competências que são transmitidas pela universidade. Falando agora um pouco da crítica, eu entrei então em 2018 para a Critical Software. A Critical Software
não sei se neste momento, ou seja, nos últimos anos tem feito, mas lembro-me que era presença mais ou menos regular nas JACs, e numas outras conferências ia sempre alguém da Critical Software lá a falar, e foi o primeiro contacto que eu tive com a empresa. Depois, quando pronto, eu terminei o curso no final de 2017, em novembro, penso eu, foi quando fiz a apresentação da minha tese. No ano seguinte, logo no início, foi quando comecei à procura da minha primeira experiência profissional nesta área. Enviei currículo para a Critical Software, fui aceito, fiz uns testes, fiz um teste inicial, fui às entrevistas, tive 2 entrevistas e pronto, correu tudo bem e acabei por entrar na Critical Software. A Critical Software tem vários ramos de atividade, eu pus aqui um bocadinho daquilo que nós fazemos, trabalhamos para todas estas indústrias, mas o principal é que trabalhamos para softwares críticos, ou seja, safety critical ou critical missions. Tudo aquilo que aqui aparece são áreas que normalmente não estão muito relacionadas com software. Nós pensamos em software, pensamos nos nossos Androids, nos telemóveis Androids ou iOS, que têm todas aquelas aplicações e mais alguma, pensamos no Facebook, no Instagram. No entanto, todas estas, tudo aquilo que nós agora normalmente usamos no dia a dia quando entramos dentro do carro, ou quando entramos no avião, ou quando passamos o nosso cartão de embarque digital, tudo isso é software e cada vez mais o software está a aparecer em indústrias que antes não estavam tão vocacionadas para essa área. Então aqui a Critical Software trabalha maioritariamente para a área de aerospace, que aqui aparece, ou seja, de aeronáutica e espaço. É nessa divisão que eu neste momento me encontro. Também trabalha para a Automotive. Recentemente a Critical Software fez uma joint venture com a BMW, que deu origem à Critical Tech Works, cujo símbolo está aqui. É uma junção do conhecimento da Critical Software em termos de software e da BMW em termos de automotive. Também trabalhamos para o mercado da defesa, nomeadamente para as Forças Armadas Portuguesas, entre outras. Estamos neste momento também em começar a atividade em e-commerce, ou seja, aquelas transações que vocês fazem em termos de compras por internet, energia, finança, para governos. Não sei se provavelmente não repararam, mas na semana passada houve as eleições para as autarquias. Se vocês fossem à página da administração interna, onde eram publicados os resultados, lá no final aparecia o logotipo da Critical Software, porque nós normalmente trabalhamos com este tipo de software e de atividades onde um pequeno erro pode causar graves transtornos. Neste caso era a democracia que poderia estar em causa, não é? Se nós publicássemos resultados errados, por isso é preciso ter algum cuidado naquilo que se está a fazer. Também estamos a entrar nos dispositivos médicos, é um novo ramo de atividade que a Critical está a tentar entrar, pacemakers, coisas relacionadas com isso. Railwell, neste momento foi público já, por isso posso falar nisso. A Critical Software está a trabalhar por uma solução para as infraestruturas de Portugal, para dotar as nossas linhas de uma maior capacidade e de maior segurança em regiões em que as linhas estão um pouco menos modernizadas em relação, estou por exemplo a falar nas linhas do interior, não nestas linhas aqui, pelo menos onde eu moro, da região do Porto, mas há umas linhas que não estão tão modernizadas e é preciso dotar essas linhas de alguma capacidade para poderem comunicar com os dispositivos mais modernos que as locomotivas neste momento têm. E temos aqui o telecom, de telecomunicações, e aqui o outro setor que é o do espaço, que foi o primeiro setor onde a Critical Software começou. Começou em 1998, com 3 pessoas que estavam na altura
a tirar o doutoramento na Universidade de Coimbra. Temos aqui 2 dos fundadores, o João Carreira e o Gonçalo Quadros. O CEO, neste momento são o CEO e o Chairman da empresa, e foi com eles que começou esta empresa. O primeiro cliente foi a NASA, é o nosso principal cartão de visita, é que começámos a trabalhar logo para a NASA, e a partir daí seguiram-se outras indústrias e outras empresas. E falando ainda um pouco aqui do setor do espaço, tem aqui uma fotografia, uma imagem, uma representação de uma missão que foi lançada, penso que em 2016 ou 2017, pela Agência Espacial Europeia, o Trace Gas Orbiter, do ExoMars, a primeira parte da missão ExoMars, onde a Critical também participou nesta missão, juntamente com outras empresas portuguesas. Mas o que é que são isto de sistemas críticos e Life Critical System, que me aparece aqui em baixo? Isto é a definição que aparece da Wikipédia, que eu fui tirar, não é das mais precisas, mas dá para ter uma boa ideia. São sistemas cuja falha ou mau funcionamento pode levar a que ocorra uma ou mais das seguintes situações, neste caso a morte ou provocar ferimentos a pessoas, a perda ou o dano em equipamentos ou propriedades, e o último ponto que aqui aparece é um dano ambiental. Normalmente estes sistemas estão associados a custos de produção mais elevados, mas estes custos de produção mais elevados tentam garantir que o sistema não falha, e quando falha, falha de uma maneira previsível. Aqui neste diagrama também que aparece, temos diferentes tipos de software. Temos aqui o Cyber Security Critical System e o Safety Critical System. Normalmente nós trabalhamos nesta bola amarelo, onde temos os serviços de saúde, indústria aeroespacial, questões também relacionadas com a distribuição de energia, as redes. E depois vocês aqui em cima veem que temos o voto eletrónico, as questões das transações comerciais e as redes sociais. As redes sociais parece que tenham um grande interesse aqui neste diagrama, porque se vocês, por exemplo, não conseguirem aceder à vossa conta do Facebook, do LinkedIn ou do Twitter, não vem mal ao mundo, mas se houver uma falha num avião e for uma falha catastrófica, pode provocar a morte de não só todas as pessoas que estão nesse avião, mas também de todas as outras milhares de pessoas que usam a mesma aeronave, e que provavelmente o problema será o mesmo. Eu tenho aqui 4 exemplos de missões que falharam de uma forma catastrófica devido a uma falha de software. Esta primeira que tenho aqui é um Orbiter que foi lançado pela NASA em 1990, não sei precisar a data ao certo, mas que é o Mars Climate Orbiter, e na altura em que esta sonda se preparava para fazer a órbita de inserção em Marte, ocorreu um problema que fez com que ela se espinhasse na atmosfera de Marte e se perdesse a missão. Mais tarde veio-se a saber que esse problema foi causado pela diferença de unidades que a NASA e o fabricante estavam a usar. A NASA usava unidades do sistema internacional, enquanto que o fabricante, que era a Lockheed Martin, usou no seu software unidades imperiais. E, portanto, o software estaria a usar, na altura da queda, estaria a usar unidades imperiais, mas a NASA, os dados que lhe passou foi do sistema internacional. E, portanto, houve aí uma falha de conversão das unidades, e 200 km não é igual a 200 milhas, e por causa disso a nave desintegrou-se na atmosfera, penso eu, de Marte, ou pelo menos desintegrou-se quando chegou ao chão. O outro exemplo que tenho aqui, também no setor do espaço, é o voo inaugural do Ariane 5, da Agência Espacial Europeia, que no primeiro voo
teve uma falha também catastrófica. Cerca de 40 segundos depois do lançamento, o software explodiu porque entrou no modo de autodestruição. E esse modo, isso foi provocado por uma falha de software. O software vinha do modelo anterior, do Ariane 4, que o software tinha sido construído para o Ariane 4. Na altura, não sei o fabricante, penso que ainda não era a Airbus, ou neste caso o Ariane Group a fabricar. O fabricante achou que, por bem, que iria reutilizar o software do Ariane 4 para o Ariane 5, só que as acelerações, os componentes estruturais, os cálculos estruturais do novo veículo, eram completamente diferentes do Ariane 4, e tinha, nomeadamente das acelerações completamente diferentes. E houve um problema de overflow, ou seja, uma variável, um casting que não foi bem feito, uma variável que era um inteiro, por exemplo, um inteiro que passou para um short e que esse cast não foi bem feito, existiu um problema de overflow e o computador começou a receber dados erróneos, achou que, por exemplo, estaria com uma aceleração muito mais elevada que aquela que estava e autodestruiu-se para evitar problemas maiores. Mas a verdade é que o comportamento neste caso, do veículo lançador estava, na sua trajetória era absolutamente normal. O computador é que, por um problema de conversão, achou que estava mal e decidiu autodestruir-se. O outro exemplo que temos aqui em baixo são os mísseis Patriot, que em 1991, penso eu, na primeira guerra do Golfo, no Iraque, estavam destacados para proteger uma zona qualquer perto da Arábia Saudita, acho eu. Pronto, e quando foi lançado um míssil por parte das forças iraquianas contra forças americanas e da Arábia Saudita, o míssil, esse sistema não evitou, não conseguiu destruir o míssil. E depois foi saber que ele tinha um problema de software também, que os clocks não estavam certos, não andavam a contar o tempo certo e de um segundo em um segundo tinha uma pequena diferença. Esses erros foram acumulados e como o sistema estava ligado há cerca de 30 e tal dias, não conseguiu reagir a tempo para destruir o míssil, que era o seu objetivo, para destruir o míssil que vinha contra essas forças norte-americanas. A solução, na altura, passou por fazer um reboot de X em X tempo, não sei de cor qual é que era esse tempo, mas isso foi depois já de ter acontecido essa falha. Aqui do lado direito temos o exemplo mais recente, que é o Boeing 737 MAX, que foi bastante falado nos últimos tempos, que tinha um pedaço de software de um sistema que era o MCAS, que permitia ao computador de bordo, ou acho que era o próprio software, reagir a determinadas condições para corrigir, pensava o software, o flight path do avião, mas, e penso que foi o que aconteceu nos dois acidentes, quando existia dados errados dos tubos Pitot, do Air Data, ele, mais uma vez, corrigia aquilo que não deveria ser corrigido. E este é o exemplo mais recente de um sistema que foi mal desenhado, mal testado e mal produzido. E, portanto, aquilo que estamos a ver aqui é que quando estes sistemas falham, ou perde-se muito dinheiro, ou morre muita gente. E é isso que caracteriza estes Safety Critical System, no qual a Critical maioritariamente trabalha. Agora, falando um pouco mais do trabalho em si que eu realizo, eu escolhi aqui 3 projetos que apresentam um pouco da área na qual eu trabalho. Neste momento eu estou a trabalhar para a Railway, mas pertence à divisão de aeronáutica da empresa. Aquilo que temos aqui do lado esquerdo é o Sentinel-6, que foi o meu primeiro projeto na empresa, em 2018. O que este satélite faz ele faz a medição
do nível do mar e de outras variáveis ambientais relacionadas com o mar. Ultimamente, os satélites da constelação Copérnico, dos quais os Sentinels fazem parte, tem sido falada, por causa, por exemplo, agora do vulcão que entrou em erupção nas Ilhas Canárias. As imagens de satélites que são recebidas são do Sentinel-6, que faz parte do programa Copérnico, tal como faz aqui o o Sentinel-2, as imagens são do Sentinel-2, que faz a monitorização penso eu, da crosta terrestre, não tenho certeza, mas aqui o Sentinel-6 faz a monitorização do nível do mar e outros parâmetros ambientais. No projeto que eu tive aqui, era uma parte maioritariamente de sistemas embebidos, naquela que eu trabalhava, trabalhar com microcontroladores, processadores e por aí fora, e aqui o que nós fazíamos era a fazer a validação de que o software que ia buscar os dados científicos e que enviava para o computador de bordo estava a funcionar de forma correta. Aqui embaixo temos o estabilizador horizontal de um Boeing. Foi um dos outros meus projetos que eu tive, não necessariamente para esta aeronave, para um Boeing, mas era um software para um estabilizador horizontal, que foi em parte o que deu problema no caso do Boeing 737 MAX, mas o software no qual estivemos a trabalhar, e penso que ainda está a ser trabalhado na empresa, era para ajustar on ground, ou seja, não durante o voo, durante as tarefas de manutenção, para ajustar os ângulos consoante a carga e a distribuição do centro de massa, para ajustar aqui o ângulo do estabilizador horizontal. Temos aqui, não sei se vocês conseguem ver, tem esta parte aqui preta, que é basicamente os ângulos admissíveis para o estabilizador, e isto inicialmente era feito por hardware e agora foi modernizado, passou a ser feito por software, e aqui o que nós fizemos foi testar o software que fazia isto num Airbus 330, acho eu, 330 ou 340. Depois tem aqui o projeto que mais está relacionado com a engenharia aeronáutica, do qual eu participei na empresa, que é um AHRS, que é um Attitude and Head Reference System, que é esta caixinha aqui, pesa de cerca de 2 kg. E o que isto dá a atitude, dá o heading, dá o roll, o pitch e o yaw, fornece todas essas informações ou para o computador de bordo ou diretamente para o piloto. Tudo isto tem por base diversos sensores. No caso do software em que eu estive a trabalhar, nós tínhamos o IMU, que era o Inertial Measurement Unity, que era a unidade que fornecia os dados relacionados com a aceleração, com o campo magnético da Terra e também com as leituras do giroscópio. Para além disso, também tinha o Air Data Computer, ou seja, a parte do computador que recebia os dados da velocidade do ar, da altitude, da temperatura e por aí fora. E depois tínhamos o Sensor Fusion, no qual nós pegávamos em todos esses dados e aplicando um filtro de campo, estimávamos qual é que era a nossa posição e qual é que deveria ser a nossa posição no futuro. E depois comparávamos isso com a nossa posição no futuro. Para além disso, também tínhamos diversos tipos de filtros, nomeadamente filtros passo-abaixo, ou passo-filtros, que é aquilo que aqui aparece, que tínhamos as diversas leituras. Aliás, o software ainda está neste momento em fase final, vai ser colocado, era o software tanto dava para helicópteros como para aeronaves, ou seja, aeronaves de asa fixa e de asa rotativa, e vai ser colocado em ATRs e também em helicópteros da Airbus. E o que o software faz é, para além dele indicar onde é que está a aeronave naquele dado instante, também, para além disso, trata todos os dados que
que recebe. E um desses casos era um caso particular, no qual eu tive há bastante tempo a trabalhar, nós tínhamos basicamente a função que nos dava a velocidade com que íamos, de acordo com a velocidade do ar e por aí fora, e precisávamos de aplicar um filtro para, como vocês veem aqui, nós temos diferentes leituras em dados distantes e elas variam, porque os próprios instrumentos têm erros, tanto de erros do seu processamento como erros de calibração e por aí fora. E, portanto, as leituras poderiam estar dentro de uma faixa, podiam variar. E então tivemos que produzir dados aleatoriamente, dados não aleatórios, mas com a introdução de erros aleatórios, assim, e depois ver se o nosso software produzia aquilo que era o resultado esperado. Este print não é daqui, mas aquilo que fizemos, naquele caso, o teste que fiz foi com recurso ao Octave, que é um clone do MATLAB, em que introduzi para lá um perfil de velocidade que eu estaria à espera. Em cima disso, coloquei erros associados a essas medições, apliquei o filtros, vi qual era o voo esperado e depois produzimos a mesma coisa com o software que estávamos a testar, introduzindo os dados também e vendo que o resultado, naquele caso, estaria certo ou não. Isto era o tipo de trabalho que fomos fazendo neste projeto, já na parte final. Também uma pequena chamada aqui de atenção para os quaternões e os filtros de Kalman, que provavelmente o professor Evolução já vos falou nisso. Isso é uma das coisas que eu nunca pensei em usar quando estava na faculdade e, na verdade, acabámos por usar isto. Tínhamos que utilizar os quaternões e fazer todas as computações com os quaternões e também aplicar os filtros de Kalman para todas estas medições, para fazer a sua estimação. Uma pequena nota também aqui para os sistemas referenciais, o NED, North, East, Down, acho que é isso, se não estou em erro, e também o body, que é o que está relacionado com a aeronave em si. Também tínhamos que fazer a conversão entre estes sistemas referenciais. Portanto, foi um projeto bastante interessante do ponto de vista da aeronáutica, foi o principal projeto onde eu apliquei ou seja, todos os conhecimentos que eu apliquei na empresa foram principalmente neste projeto. Conhecimentos retirados da universidade foram aplicados neste projeto. Era um projeto também em que o código é escrito em C. Isso também foi uma das coisas que eu acabei por não falar no início da apresentação. Foi que, pelo menos na minha altura, nós tínhamos uma cadeira em C. Era apenas uma iniciação. Penso que agora está igual. Era apenas uma iniciação à programação, coisas relativamente básicas, mas só para dizer que este software, esta caixinha preta que aqui aparece, foi escrita, o software que aqui corre, foi escrito com recurso à linguagem C. Para quem puder estar a pensar que isto é um bocadinho de trabalho para o pessoal que tem curso de informática, não é necessariamente. Eu entrei para aqui de software apenas sabendo usar o MATLAB e esses conhecimentos do MATLAB foram graças à tese que fiz, que utilizei extensivamente o MATLAB, mas dentro da empresa já tive diversas formações, tanto de engenharia de software, como de sistemas críticos, também como de engenharia de software por si, mas também de sistemas embebidos, para além de outras linguagens de programação. Portanto, e quem diz na Critical Software, diz noutras empresas, vocês quando saiam da universidade não vão necessariamente acabar a vossa vida, não é da parte académica, mas da vossa formação académica. Vocês saem, mas na empresa que vão, à partida, vão ter sempre uma formação ao longo da vida, há sempre coisas que mudam. E no caso aqui de engenharia de software, há sempre novas tecnologias para aprender. Eu aprendi C, aprendi ADA, também tive formações de Python e por aí fora. Obviamente que já tinha algumas bases, mas a empresa também fornece sempre aquilo que for necessário para chegarmos ao nível que é pretendido. Por último, também queria só dizer que estes sistemas aqui, nomeadamente da parte da aeronáutica em si, são
são governados, têm que seguir umas certas normas, que é a norma, vocês podem estar habituados à ISO, não sei das quantas. Aqui a norma que nós seguimos é o DO 178, que diz que as coisas devem ser feitas desta maneira, desta e desta e desta, e nós temos que cumprir, não só cumprir aquilo, mas também mostrar, fazer evidência de que cumprimos aquilo. Depois vem a autoridade certificadora, a FAA ou a EASA, no caso da Europa, da União Europeia, ou do espaço aéreo europeu, que vem e vai querer ver, eles não vão analisar o código, ponto a ponto, vão ver sim que para uma determinada pedaço de código, para um determinado sistema, nós cumprimos exatamente aquilo que a norma pedia, ou seja, que uma pessoa especificou como é que o sistema devia funcionar, que outra implementou o código, que uma terceira reviu aquilo tudo, que houve testes que foram feitos a esse sistema, tanto testes do código como do sistema em si. Portanto, é preciso depois fazer essas evidências, guardar essas evidências para mostrar à entidade certificadora quando ela assim entender, quando ela desejar ver. A maioria das vezes eles nunca irão ver toda a documentação que nós produzimos, mas ela continua lá para, caso eles queiram fazer uma auditoria, estão todas essas evidências. E a maior parte do trabalho que eu faço não é necessariamente bater código, por assim dizer, nem os testes, é fazer todas estas evidências, mostrar que o sistema comporta-se desta maneira porque está escrito no outro lado que é assim que ele se deve fazer, provar que ele se comporta da maneira como está escrita e providenciar toda essa documentação e, obviamente, também fazer os testes e fazer o código quando assim é necessário. Mas, essencialmente, no dia-a-dia é isto que eu faço, ou seja, eu tenho esta norma para cumprir, tenho este conjunto de regras para cumprir, porque lá está, estes sistemas depois têm, normalmente são, no caso do espaço, são testados ou auditados por uma empresa externa, ou seja, a empresa A produz o software para o Space Shuttle, por exemplo, mas a empresa B é que vai fazer a validação e a verificação, a Independent Validation and Verification daquele sistema em si. Ou seja, para existir uma total independência, porque senão eu faço o software, eu faço o teste e digo porque aquilo está tudo bem, mas se eu tiver escrito mal o teste e também tiver escrito mal o software, o teste acaba por passar e o software está mal na mesma. Portanto, é preciso também haver aqui um bocadinho de regra, e é isso que aqui a norma traz, e para haver essa regra também é preciso haver um bocadinho de trabalho de secretária em que nós nos sentamos e produzimos a documentação que é necessária. E pronto, penso que é maioritariamente isso que eu tinha para dizer. Não sei se têm alguma questão, se querem colocar alguma questão, alguma curiosidade. Não sei como funciona agora esta parte das palestras. Eu peço que se alguém tiver alguma pergunta, ou que a escreva, ou mesmo que ligue o microfone, tem toda a permissão para falar. Certo. Se ninguém tiver, aproveito eu Força. fazer uma questão. Eu ouvi falar da Critical Software há cerca de um ano. Foi quando apareceu nas notícias de que estavam a participar numa missão com a ESA relacionada com a limpeza do lixo espacial. Sim, o de-Orbit, que é para remoção de lixo espacial eu acho que é na órbita baixa da Terra, não tenho certeza. Sim, é um projeto que neste momento está em desenvolvimento. Nós somos, eu não tenho certeza, mas acho que somos o principal contractor da empresa que está a fazer isso para a Agência Espacial Europeia e estamos a produzir o software do voo. Isso é público, por isso acho que essa parte posso dizer. Sim, é uma missão bastante interessante, é um projeto bastante interessante que está a começar a meter algumas pessoas na empresa também a gostar disso. Mais ou menos quando essa altura, quando houve um acidente com um Alfa contra um veículo de manutenção da linha, também surgiu umas notícias de que a Critical Software tinha um sistema que poderia ter evitado isso e neste momento acho que estamos na fase de implementação desse sistema nas linhas aqui para as linhas da infraestrutura de Portugal.
Eu não sei como é que tem sido nos últimos 3, 4 anos, mas no tempo em que eu tive de universidade, chegaram a haver palestras em que alguém da Critical tinha ido lá falar. Não sei se agora isso continua ou não. Para além de que também havia um estágio para o aluno do 3º ano, que eu não sei se era sempre na mesma empresa, mas que uma das vezes foi na Critical Software também. Portanto, já tem alguma tradição com a Universidade da Beira Interior. Pronto, então, olha, muito obrigado pela sua apresentação. Obrigado, Fica eu. então gravada para quem a quiser ver e a todos os que nos estiveram a ver, um nosso muito obrigado. Oh, Rafa, eu tenho uma perguntazinha. Força, Miguel. Vamos. Tranquilo, tranquilo. É só perguntar quando entraste para a Critical, Sim. tipo, comunicação direta ou usaste plataformas como o LinkedIn e etc. Na altura eu penso que fiz candidatura espontânea no site. Ok. Acho que foi isso. Porque já não tenho a certeza, mas penso que foi isso. Mas se fores lá ao site, tem lá as vagas disponíveis e a seguir às vagas eu acho que tem lá um botãozinho para fazeres candidatura. Ok. Se alguém estiver interessado também pode me enviar pelo LinkedIn uma mensagem, qualquer coisa, e eu posso fazer chegar o currículo à empresa, aos recursos humanos. Ok. Já cheguei a fazer isso para um colega nosso também, que na altura também fez uma tese relacionada com a mim, por isso não há problema. Sim, a minha dissertação, estou quase no final, mas também é Ok. em relação à trajetória, a minha é em relação à trajetória de entrada de um shuttle na atmosfera. Também é corrupção. Ok. Também é por solução, sim. Ok. Tá bem. Se ser Python e MATLAB, falaste em C, achas que é importante tirar um curso exterior em C para mais uma mais-valia para a empresa ou achas que não vale a pena? Não, é uma mais-valia, sem dúvida, mas acho que, por exemplo, eu sei que aprendi foi graças a praticar. Ok. Isto é como as linguagens a falar, só praticando é que se chega lá. Obviamente que uma formação ajuda sempre, mas penso que por ti consegues chegar lá. Que eu primeiro demora algum tempo a entender, mas depois já tem a sua piada. Aliás, sim? Mas consideras que é um fator que leva as empresas a é mais um fator que diferencia dos restantes. Uhum. Mas também depende da área em que tu quiseres seguir. Por exemplo, se for para a parte de manutenção, ter uma formação ou parte 145. exatamente, aí sim. Não, mas é a mesma área que a trabalhar, é software, para mim é software. Ok, então nesse caso, se é mesmo isso, obviamente que uma formação ajuda sempre, mas os conhecimentos não se adquirem só com as formações, também a praticar também consegues ter uma boa formação. Eu cheguei a fazer uns testes quando entrei para a Critical, fiz em Python e eu tinha pouco conhecimento de Python, mas com MATLAB tu sabes que o if faz não sei o quê e com o for faz não sei das quantas e portanto consegues mais ou menos também chegar lá. E a mesma coisa se passa com o C. A sintaxe do MATLAB ou do Octave ou o que for é bastante semelhante à do C. Obviamente depois tens lá aquelas chavetas todas e por aí fora e depois tens os apontadores e não sei o que, isso começa a complicar, mas as bases são sempre as mesmas. Até porque o C é o pai dessas linguagens todas. O pai, o avô quase. Pronto, era isso. Muito obrigado. Nada. Mas sim, as formações são bastante úteis na altura de distinguir entre o candidato A e o candidato B. Se eles forem exatamente iguais, mas um tem lá a dizer que teve a formação, eu acho que é a partir da empresa vai escolher esse. Obviamente, se conseguirem demonstrar que mesmo não tendo lá o diplomazinho, têm todo o conhecimento, eu acho que a empresa, seja em que área for, não vai escolher um em detrimento do outro só por causa de um ter o papel e o outro não. Se os conhecimentos forem iguais.
Pronto, muito obrigado. Era essa a dúvida, agora não sei se mais alguém tem dúvidas ou não. Okay. Se tiverem dúvidas, também podem mandar mensagem pelo LinkedIn. Eu, por acaso, não coloquei aqui o meu e-mail pessoal, mas se me contactarem pelo LinkedIn, eu depois posso fazer chegar o e-mail, que é mais pessoal do que pelo LinkedIn. Pronto, da minha parte foi um gosto. Pena não ter sido presencial, para ver se eu finalmente 4 anos depois voltava a acolher, mas parece que não foi desta vez. Mas é passear, ó Rui. Nunca mais já voltei. É só parecer. Está um bocado longe. Percebo. Pronto, muito obrigado então pela tua apresentação, Rui. E obrigado a todos por terem estado a assistir.